Olá, você começa mais um bate-papo aqui no Maringá Post hoje para a gente falar um pouquinho sobre o aprendizado da língua inglesa. Eu acho que todo mundo já está convencido de que entender que aprender inglês é fundamental, né? E para falar um pouquinho sobre isso, a gente está recebendo aqui o Alex Correia, ele que é da Wizard, é sócio proprietário, é diretor da unidade da Wizard em Maringá. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Maringá Post. Obrigado por aceitar nosso convite, falar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Sinto lisonjeado em poder falar com todos vocês. Bom, a gente conversava aqui um pouco antes, a metodologia e a escola, a marca Wizard já tem mais de 30 anos, caminhando aí para 36, 37 anos, ou seja, tem toda uma tradição, são mais de 1.000 unidades espalhadas pelo Brasil. Isso mostra a relevância e principalmente a segurança dessa metodologia, e por isso que a gente escolhe vocês hoje para esse bate-papo aqui sobre o aprendizado da língua. E como eu disse, eu acho que todo mundo já sabe a importância de aprender o inglês. Mesmo quem tem certa resistência, acho que já entendeu que aprender inglês hoje é muito importante. Mas também não faltam experiências negativas. As pessoas às vezes começam, desistem. Eu acho que muita gente já passou por uma escola, já tentou aprender inglês e não conseguiu. Por que geralmente isso acontece, Alex? Ah, falar que é importante, mesmo quem não goste, né, é voto vencido. As pessoas sabem da importância, que é uma condição sine qua non pelo mercado de trabalho. Então, falando de profissão, falando numa vida profissional, o inglês é primordial para quem quer ter um crescimento de carreira, né? Independente se você precise diretamente da língua inglesa ou queira se profissionalizar cada vez mais, porque hoje, por exemplo, falando na nossa região, você pensa, não preciso do inglês. Mas, por exemplo, o agro, que é muito forte aqui, é totalmente vinculado com o mercado de exportação. Mesmo que você não utilize no seu dia a dia, vai ser importante para o seu ingresso e progresso dentro das suas empresas, organizações e assim por diante. Dito isso, as pessoas sabem dessa importância e elas demoram para tomar o primeiro passo. Começa por aí. Então, você saber de algo e ficar na inércia não vai te dar o resultado. Então, quando a pessoa nos procura, normalmente ela já está com a água no pescoço, porque já aconteceu situações ela ter a necessidade, ela já precisou e não teve. Logo, essa procura ela pode acontecer no momento tardio, que ela não está preparada na questão organizacional da vida dela para aprender, para incluir mais algo na rotina. E isso, quando ela dá esse primeiro passo, que é o mais importante, que é começar, ela não consegue dar sequência, né? Então, o processo de aprendizagem, o processo de aquisição de um novo idioma, ele requer uma rotina. E se essa rotina não for seguida, vai se tornar sim muito difícil de você progredir, né? Então as pessoas normalmente elas demoram para dar o primeiro passo. Quando dão o primeiro passo, elas não conseguem dar sequência, não tem continuidade. Então isso pode acontecer por N motivos, né? Existem fatores pessoais, existem fatores financeiros, existem fatores administrativos que não casa a agenda, tanto do professor que eles escolhem, da escola que eles escolhem, horários, mudanças bruscas na rotina da pessoa. Então, isso também interfere, né? Hoje a gente tem, vou dar como exemplo aqui o que a gente vivencia, pessoas que se organizam para começar o curso em um determinado horário e por algum motivo elas têm que mudar de horário. E aí ela perde a sequência, e aí ela não consegue ter essa rotina. E isso vai fazendo com que o desejo dela de aprender não seja colocado em primeiro plano. Então, eu gosto de fazer um paralelo entre o nosso corpo, né, a nossa vida, a nossa saúde, com a nossa mente, com o aprendizado. Aprender o idioma é o mesmo processo de emagrecimento, é o mesmo processo de você começar a executar um exercício físico e aprimorar. Você tem que ter a sequência, a constância
e a persistência, né? Qual que é a diferença? Não tem como você fazer uma cirurgia plástica que você emagrece rápido e com o inglês. Não tem como fazer uma cirurgia para você aprender. E é você que tem que gradativamente ter essa evolução, né? Então é muito importante dar o primeiro passo e colocar como prioridade na sua rotina de vida, independente da forma com que você escolhe aprender. Não é só encaixar, né? Exato. Eu estou sob demanda, preciso, e aí, naquela pressão da necessidade, a pessoa vai estudar, mas se ela não tiver se organizado para isso, ela vai ter dificuldade, né? E aí não tem milagre, né, Alex? Não tem jeito, né? Eu costumo dizer que os profissionais, né, principalmente quem parte do ensino superior, ele se prepara para a profissão dele por 4 anos. São 4 anos, 5 anos, 6 anos, 3 anos que a pessoa estuda diariamente na universidade. Normalmente é uma disciplina por dia, não são todos os dias a mesma disciplina, então tem o espaçamento, mas todo dia ele está lá. O inglês não tem como ser diferente, né? Não tem fórmula mágica. Então, eu costumo dizer, não tem fórmula mágica. Você tem que ter uma rotina. Logo, quanto mais você estuda, mais rápido você consegue ter essa aquisição, ter um retorno, entendeu? E aí entra um Então, ponto pode falar. bastante interessante, né? Você citou, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso superior, né, uma faculdade, são 3, 4, 5, até 6 anos, né, no caso, por exemplo, de medicina. Uhum, Enfim, sim. isso, no que diz respeito ao inglês, né, chama bastante atenção, porque às vezes existem algumas metodologias que prometem a aquisição do domínio, né, da língua em 6 meses, um ano. E não funciona também muito assim, né? Acaba havendo uma certa frustração, não? Isso é relativo. Por que que é relativo? Todo curso ele tem um conteúdo programático. Certo. Então, uma faculdade, por exemplo, você pega uma determinada disciplina, ela vai ter um conteúdo programático com um total de horas. Logo, não é que o curso inteiro completo tem 3 anos, 4 anos uma faculdade. Cada disciplina tem uma carga horária. Com o inglês é a mesma coisa. Então, tem cursos que você fala que é 1 ano, 2 anos de curso, com uma carga horária X. Essa mesma carga horária pode ser feita em menos tempo ou mais tempo. O que interfere? A questão de tempo de o aluno tem para estudar e a questão de investimento. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um módulo de 70 horas. Essas 70 horas, que é uma parte do meu curso, ela pode ser ministrada em 6 meses, em 4 meses, em 2 meses, em 1 ano até. Então, o aluno vai espaçar da maneira regular. Na faculdade não é diferente. O aluno pega uma disciplina que ele estuda 6 meses a 1 ano, e essa mesma disciplina tem progressão. Logo, quando você faz um curso mais intensificado, você consegue, em menos tempo, fazer uma carga horária maior. Onde está a pegadinha aí? Muita gente fala, aprenda inglês rápido, não fique fazendo anos e anos de curso. Mas a questão é, nesses anos, quantas horas você fez? Quantas horas de voo de inglês você teve? Então, não adianta nada também você querer fazer uma carga horária super intensiva, várias horas por dia, sendo que você não tem tempo de assimilação, você não consegue se preparar para as aulas, você não consegue ter qualidade nas aulas. Então, é um composto. Por exemplo, se você fizer 2 horas por semana de aula de inglês e você estudar fora da aula de inglês por mais 2 horas, essas 4 horas pode dar muito mais retorno se você quiser fazer tipo 6 horas de aula sem ter tempo para estudar, para fazer as atividades, para rever o conteúdo, porque você só vai estar de corpo presente e a gente já viu isso acontecer, né? Você pode fazer um curso rápido, mas você não pode ter pressa. É uma linha tênue aí que a gente tenta administrar, explicar para todos os alunos que nos procuram, né? Ou seja, o aprendizado, pelo que você está pontuando, Alex,
Depende muito do comprometimento que a pessoa tem com aquele propósito dela de aprender o inglês. Exato, existe a corresponsabilidade. Então, a instituição ou o profissional autônomo que o aluno escolhe para dar esse suporte para ele aprender, ele tem uma responsabilidade enorme, não é? Então, ele tem que oferecer uma qualidade de ensino, ter uma metodologia completa que facilite esse aprendizado. Ele é um coach, né? Ele mostra o caminho, mas quem vai executar as ações de sala de aula é o aluno. Então, a gente pode ter os melhores professores com mais treinamento, com mais estrutura, com mais carga horária. Se as atividades propostas não foram executadas, não tiver essa rotina, por parte do aluno, fica muito mais difícil que a progressão aconteça no tempo previsto. Né? Então, não adianta nada você investir, pagar e não ir para a aula e não fazer as atividades. O tempo que você vai demorar para aprender vai ser maior e às vezes o resultado não vai ser o que você esperava, né? E isso pode gerar frustração. Então a gente sempre tem que alinhar as expectativas para que não haja frustração. Então, como a gente disse, né? Não tem fórmula mágica e o aluno tem que estar ciente. Aluno, você precisa vir para a aula, você precisa buscar, se esforçar, fazer as atividades em aula, ter a rotina de frequência, seja ela semanal, quinzenal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, isso tem que acontecer. Tem que acontecer o seu comprometimento para fazer exercício fora da escola, né? Como eu disse, paralelo. Não adianta muito você ir na academia já é o primeiro passo. Se você vai 2, 3 vezes na semana e treina ok, perfeito. Mas se você tem o complemento com o seu nutricionista, uma alimentação saudável, melhor ainda. É a mesma coisa, vem para a escola, faz as atividades, mas fora você também estuda, você também utiliza recursos. Muita gente utiliza Netflix, né? Pesquisa sobre, recebe muito conteúdo, mas também tem que buscar prática. No Muito bem. ensino, a gente tem a pessoa que está aprendendo, ela aprende duas coisas. Ela tem que aprender a compreensão de conteúdo, que é ela consegue ler e ela consegue ouvir, entender. A compreensão de conteúdo, que é um item, é mais fácil. Porque ela tem bastante acesso a música, filmes, TVs, etc. Então ela recebe bastante conteúdo. É uma aprendizagem mais passiva, porque ela não está executando nenhuma ação, ela está compreendendo. Agora, a produção de conteúdo, que é o ponto que a gente tem que trabalhar mais, que é o aluno se esforçar mais para ele falar, para ele escrever. E assim ele desenvolve a aprendizagem equilibrada com a fala, a audição, a leitura e a escrita. E para que esses 4 pilares sejam trabalhados, o aluno tem que buscar, não só na sala de aula, com o professor, com os professores, mas também fora. Porque quanto mais ele se expuser, melhor ele vai conseguir compreender o conteúdo. Quanto mais ele treinar, mais rápido os resultados vão vir. Tudo E bem. sem depender de professor, de escola. O objetivo é que ele se exponha cada vez mais à compreensão de conteúdo e à produção de conteúdo. Muito bem. Para a gente fechar aqui nosso papo, Alex, e eu vou querer ter outras conversas contigo, eu espero que a gente tenha oportunidade, porque o assunto é bom e tem Com muitas certeza. dicas que certamente a gente pode dar para pessoas, né, que são um pouco mais velhas, para a garotada, enfim, eu acho que cada faixa etária também dá para a gente pensar um pouquinho, né, a metodologia aplicada para cada pessoa e dá para a gente fazer algumas conversas muito produtivas. Mas eu quero fechar a Muitas. conversa perguntando para você se alguém quer saber mais a respeito do trabalho que vocês desenvolvem, estão nas redes sociais, como que faz para poder ter contato? Lógico, primeiramente a gente atende aqui na unidade de Maringá, né? O nosso grupo tem unidades não só em Maringá, mas em Paranavaí, 7 unidades em Curitiba, 1 unidade em Ponta Grossa, e a gente está com 3 unidades em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, nós temos 12 unidades do nosso grupo econômico, do grupo VIP. Nós somos um dos maiores grupos econômicos aí do Brasil
E a nossa unidade atende aqui em Maringá, na Neo Alves Martins, 2100. E para entrar em contato, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acessar as redes sociais, né? O mais fácil é o Instagram, que é o arroba Maringá, o Wizard Maringá Oficial. Então você pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp de lá. Tem o site, né? O site institucional, wizard.com.br, que aí você pode pesquisar qualquer escola do Brasil. Às vezes a pessoa que está vendo a gente aqui mora em outra cidade, pô, às vezes tem escola perto, mas nós também atendemos alunos do mundo inteiro. Então a gente tem alunos que moram em Portugal, que moram na Alemanha, que moram nos Estados Unidos, que moram na Inglaterra, com o nosso ensino da Wizard Online, a Wizard On, que a gente atende alunos aí de todos os estados do Brasil e também de alguns outros países. Mas entre Muito em bem. contato pelas nossas redes sociais, pelo nosso telefone, vai ser um prazer explicar mais sobre o ensino de outros idiomas. Tudo bem. Alex, muito obrigado pela disposição de falar com a gente. Imagino, o prazer é todo meu. A Thank gente, you. a gente conversou hoje aqui com o Alex Correia, ele que é sócio proprietário, diretor da unidade aqui de Maringá, da Wizard. Falamos um pouco sobre o aprendizado da língua inglesa e você teve a oportunidade de entender a importância, inclusive, do comprometimento para que os resultados sejam satisfatórios. Ao Alex, mais uma vez, obrigado. E a você que nos assistiu também, grande abraço.